Gostaria de dizer de todo o meu coração, como é bom ver vocês aqui. De todo o coração, eu quero dizer que é bom. Esse momento, né, da história do ser humano, infelizmente as pessoas não encontram muito olhando para dentro de si. Elas não conseguem ver um motivo para estar no templo, né? E são muitos os motivos que os leva a não buscar alguns princípios lógicos, imutáveis, inabaláveis e eterno de Deus. Eu estava, como sempre faço, todos os dias, eu me disfarço de baterista, né? De vendedor de bateria automotiva. Mas eu fico o tempo todo no computador, na Bíblia, e a minha mente conectada no meu provedor. E eu estava pensando no culto desta noite, e o Espírito Santo me falando algumas coisas. E eu falei, eu vou anotar, porque são coisas muito importantes. Então Deus falou comigo, pergunta para a igreja qual é o motivo pelo qual eles vêm no templo. Aliás, isso eu tenho feito, essa pergunta já há algum tempo para vocês, né? Eu pergunto, o que é que você veio fazer aqui? Mas eu queria que não fosse, né, um mantra. Não queria que fosse apenas um chavão isso. Mas eu queria que você olhasse para dentro de você. E você agora conecta com Deus no seu espírito, ao Espírito de Deus, e começa a ter uma comunicação com Deus, dizendo em verdade o que você veio fazer aqui. Você precisa ter uma clareza do motivo pelo qual você sai da sua casa e você vem no templo. Nós temos ensinado muito a igreja a ter uma convicção de identidade, de origem e de propósito. Então, para que eu possa ensinar você, acima de tudo, todas as vezes que você estiver gerando isso dentro de você, em vir no templo, comece a orar a Deus dizendo, Pai, eu estou indo para o templo, porque quero te conhecer a vontade, a eterna vontade do Senhor. A palavra eterna, ela é o pivô da tua frase. Para nós, seres humanos. Então, usa o teu filho e servo, meu irmão mais velho, nem tanto, mas eis-me aqui, para que possamos experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade para a nossa vida. A Bíblia fala em Romanos 12,
da necessidade de nós nos apresentar a Deus num sacrifício vivo, santo e agradável. Porque esse é o nosso culto racional a Deus. Então, o nosso culto a Deus, ele não é baseado em emoções, em manifestações emocional apenas. Isso não é errado, evidente que não. Mas, acima de tudo, num culto racional. Porque, neste mesmo texto de Romanos 12, ele fala, para que nós não venhamos a nos conformar com este mundo. E que nós sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento. Amém? Eu coloquei algumas coisas que eu quero dar ênfase nisso. Então, a terceira coisa é, eu estou escutando, qualquer coincidência é mera semelhança, ou vice-versa, né? É sobre celular. Eu queria que você, irmão, nesses poucos minutos que nós estamos aqui, que ao menos em nome de Jesus, nestes pouquíssimos minutos que nós nos encontramos aqui, que você não tenha nenhum motivo de conversar, que você não tenha nenhum motivo de ver celular, de atender celular, né? Que não haja nenhum bater das asas de uma mosca que te tira dessa comunicação espiritual com Deus. Amém, gente? E deixa eu dizer uma coisa para você, isso não é chatice de pastor. Isto é o coração de um Deus sendo, ou na minha tentativa de expressar o coração de Deus em palavras para vocês. Existe uma crise no mundo. Eu não posso deixar de todas as vezes dizer isso para você. A grande e maior crise no mundo, eu tenho falado isso, não é uma crise financeira, não é uma crise governamental, não é uma crise social, não é uma crise na geopolítica. E isso, repito, não são mantras. Isso é uma verdade absoluta, bíblica, eterna. Uma das coisas que eu tenho falado aqui é que na Bíblia, sendo a Bíblia toda ela pedagógica, em tudo Deus quer nos ensinar alguma coisa. Em tudo Deus quer trazer a nós uma consciência de ser quem nós somos na ótica de Deus. Então, se nós não entendermos Gênesis, o princípio, nós também não vamos entender o meio. Em não entendendo o princípio e o meio, a nossa visão de fim é ainda pior. Entender o princípio é entender qual é a vontade eterna, a vontade soberana de Deus que prevalece sobre todas as coisas. Qual é o motivo
de Deus nos criar uma imagem semelhante de quem Ele é. Qual é o motivo? E ainda no Éden, logo no começo do plano original de Deus, houve, vamos dizer, uma ruptura no relacionamento. Mas quem pensa que a queda do homem em Gênesis é algo que fugiu ao controle ou estava fora da vontade eterna, soberana de Deus, é porque não tem uma visão e nem uma compreensão revelada da soberana vontade de Deus para a nossa vida. Como um ser humano, criado à semelhança de Deus, nas suas virtudes, na sua essência, no seu caráter. Essa condição, ela foi ofuscada no Éden. Mas em hipótese nenhuma, isso havia fugido do controle de Deus. Na verdade, só estava expressando o incomensurável, a mente humana, do amor de Deus para conosco. Quando a gente entende o que aconteceu ali, você vê como que Deus, como diz o apóstolo Paulo, a loucura da pregação do Evangelho, a grandeza do poder de Deus em Cristo Jesus. Porque lá no Éden, na queda, Deus só estava mostrando o tipo de relacionamento que Ele queria ter com um ser semelhante a Ele, que em vivendo como ser semelhante a Ele, no homem natural, no humano ser, em ser humano semelhante a Deus, olhando para nós, as pessoas possam ver Deus como semelhança em nós. Isso parece estar anos-luz distante de uma realidade na percepção da sabedoria humana, mas não na revelação do Espírito. O grande problema do ser humano é que o relacionamento do ser humano, na sua quase que totalidade, não é um relacionamento no Espírito, mas é um relacionamento baseado em tudo nas coisas naturais e corruptíveis. Sem compreender que as coisas corruptíveis não herdarão o reino de Deus. Porque no reino de Deus não entra nada que é corruptível. E o grande problema nosso, por não compreender a nossa identidade deste ser espiritual, que está aqui no mundo natural, num corpo,
Então a gente tem uma dificuldade de ouvir Deus em espírito. Mas nós escutamos apenas numa percepção auditiva a partir de sons. E o meu desafio para você é que você, a partir de hoje, você vai sair daqui e começar a abominar barulho demais, internet demais, celular demais, um falatório demais. E não tem tempo para se comunicar com o Pai sem palavras. Mesmo nas nossas orações, nós falamos, e no meio desse falatório, nós não conseguimos expressar a verdade do que nós somos e de que nós estamos vivendo, as nossas crises, os nossos problemas, os nossos traumas, até mesmo as nossas alegrias, os nossos relacionamentos, as nossas decepções. Porque é exatamente no momento em que falta palavras para que nós possamos expressar, é que a verdade a respeito de tudo a nós, ela começa a aparecer, é no silêncio. Madre Teresa de Calcutá, em uma entrevista uma vez, ela falou, perguntaram para ela, o que é que a senhora fala para Deus quando a senhora ora? Ela falou, nada, eu só ouço. Aí eles perguntaram, mas o que é que ele fala? Ela disse, nada, ele só ouve. Vocês entenderam? Gente, eu sou tão indignado com esse mundo que as pessoas dão ouvido demais para o diabo. É uma barulheira, uma falação. É celular. Em casa é um ouvindo um vídeo de um lado, outro ouvindo do outro. É lógico, não é na casa de vocês que não acontece, não. Isso aí é só lá em casa que acontece isso. Eu quero ler um texto na Bíblia, porque já me pegaram no meu pé, eu começo a falar, eu tenho que começar lendo a Bíblia para depois falar. Porque eu começo a falar e depois não leio a Bíblia, né? Então vamos ler Jeremias capítulo 20. Quando eu comecei o meu ministério, ainda trabalhando com jovens, junto com um líder de jovens na igreja do Evangelho Quadrangular, e o líder de jovens, que hoje é pastor da igreja do Nazareno, ele falava assim, o Elídio, ele é como o profeta Jeremias, o profeta chorão, o profeta das lágrimas. É esse profeta aqui, ó. E ao longo da nossa explanação você vai entender, porque Jeremias era o profeta das lágrimas. Só está funcionando de cá, né? Jeremias capítulo 20, eu quero ler a partir do versículo 7, que diz assim, iludiste-me
Tem outras versões que fala enganaste-me, e ainda outra fala seduziste-me, ó Senhor, e iludido fui, na minha versão. Aliás, eu não gosto dessa. Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque desde que falo, grito e clamo violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludibrio todo dia. Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi o meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer e não posso. Porque eu vi a murmuração de muitos, há terror de todos os lados. Denunciai, e o denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo, bem pode ser que se deixe persuadir. Então, prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, como não se houveram prudentemente, terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vê os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu à luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas ao meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como a cidade que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse. E ouça ele o clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia, um alarido. Porque não me matou desde a madre? Ou a minha mãe não foi a minha sepultura? Ou não ficou grávida perpetuamente? Porque saí da tua madre para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam os meus dias na confusão. Deus amado, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda e nos instrui. Eu te peço em nome de Jesus, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Nós te pedimos, tem misericórdia de nós, Senhor. É o Senhor que pode revelar, iluminar, libertar, Senhor, e transformar cada um de nós em nome de Jesus. É estranho essa palavra, né? E parece até de difícil compreensão. Quando nós vemos um homem, um profeta de Deus, que ele começa fazendo duras críticas a Deus, onde ele começa dizendo, enganaste-me, ó Senhor, e fui enganado. A versão que fala assim, seduziste-me, e eu fui seduzido.
mais forte foste do que eu, e prevaleceu. E no final desse capítulo vocês veem que ele amaldiçoa o dia que ele nasceu, ele amaldiçoa a notícia que fora dada ao pai dele por um menino que nasceu. Jeremias, ele está aqui, esse texto ele mostra que a relação do profeta com Deus era uma relação de afetividade, uma relação de amor, de sentimentos profundos. Era um relacionamento de simpatia. Era um relacionamento de uma paixão, aonde ele fala: eu declarei no meu coração que eu nunca mais falaria da tua palavra, porque eu tenho servido de escárnio, de opróbrio, todos os dias por onde eu passo. Mas quando eu penso nisso, dentro de mim, é como um fogo que acendesse, porque eu não posso. Porque agora eu estou seduzido pelo Senhor, eu estou apaixonado pelo Senhor. Ainda que eu queira me livrar de ser uma voz do Senhor na vida do teu povo, eu não consigo. Ainda que a minha vida tenha sido um opróbrio todos os dias, mas dentro de mim existe uma paixão que me queima todos os dias. De eu ser um escolhido pelo Senhor, de tentar expressar em palavras aquilo que o Senhor me revelou, sem palavra, derramando sobre mim o teu coração. Então o profeta estava aqui tentando exprimir em palavras o coração de um Deus apaixonado pelo seu povo. Tentando mostrar pelo seu povo que o seu povo, como diz, deixa eu tentar te explicar para você o que é um profeta. Os nossos líderes da igreja brasileira, o tempo todo, eles nos ensinavam que um profeta, ele é quase que um adivinho. Alguém que fala da possibilidade de, quem sabe, vai acontecer isto ou aquilo na tua vida. É um prognosticador. Mas a Bíblia fala que Deus abomina o prognosticador. A Bíblia fala que o prognosticador, ele é enganado por um espírito de engano, enviado da parte de Deus para ser enganado. Porque isso não é ser profeta. O profeta é um homem humilde. É um homem quebrantado. É um homem que é quebrantado não porque ele foi humilhado, mas ele é quebrantado porque ele derramou o seu coração em Deus. E Deus derramou o coração dele no profeta. Então o profeta é aquele que recebeu, falando da palavra simpatia. Eu vi no Google hoje a palavra simpatia. É uma descrição maravilhosa. Eu gosto tanto de rede social, porque eu sou ruim demais de rede social. Deixa eu ver o que eu anotei aqui, só para você entender. Simpatia, no grego, patos. É um sentimento afetivo profundo. É a percepção, a compreensão e a reação ao sofrimento ou necessidade de outra, ou de outra forma de vida, seja de pessoas ou seja de animal. Mas é uma simpatia.
que provoca em nós uma reação de empatia com o outro. É de nós assimilarmos em nós mesmos a vida, a dor, o sofrimento, a necessidade do outro. Então, quando eu li sobre simpatia, eu comecei a ver as palavras de Paulo, que ele dá muita ênfase nela no livro de Efésios, quando ele fala da igreja como corpo de Cristo. Aonde ele fala que, ainda que nós somos muitos, somos um corpo. Então, quando eu como corpo, fazendo alguma obra, e eu pego um martelo e martelo o meu dedo, todo o corpo reage à dor dessa martelada no dedo. Esta é uma empatia. Mas o profeta aqui, ele tinha um sentimento de simpatia, o patos patos divino, patos com PH. Psicóloga sabe disso, né, irmã? Ou seja, o profeta fala assim: eu desejei nunca mais falar do Senhor. Eu desejei nem ouvir mais do Senhor falar, porque eu todos os dias, de manhã, eu ouço um escárnio de alguém. Pelo meio-dia, eu ouço um bramido, e as pessoas falam de mim. Então eu desejei no mais profundo do meu coração não falar mais a respeito do Senhor. Mas um fogo acendeu dentro da minha alma, uma paixão pelo Senhor, um amor profundo, uma confiança, um relacionamento aonde nós podemos nos comunicar não com palavras, mas é uma entrega de coração. Eu entrego meu coração ao Senhor. Aqui, no versículo mais embaixo que nós lemos aqui, é no versículo que ele fala: tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que prova o justo e vê os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Eu te mostrei a minha causa. Eu coloquei diante do Senhor a minha causa. Então, não me deixa mais ser um opróbrio. Então, um profeta, ele, antes, ser profeta, não é um homem que recebe a palavra de Deus, mas antes disso, ele recebe um derramar do coração de Deus, para que ele possa, quem sabe, tentar expressar, revelar o coração de Deus para o seu povo, para que, quem sabe, o seu povo entenda que Deus é apaixonado pelo seu povo. Deus é apaixonado pela sua igreja. Tanto que a Igreja Católica até hoje fala da paixão de Cristo. A cruz é a maior expressão deste amor incomensurável que nunca foi perdido ao longo da história e que nunca Deus desistiu de nós, que nunca Deus desanimou de nós. Porque o plano de Deus para nós é um plano eterno. O plano de Deus para a nossa vida, de criar filhos e formar uma família para um relacionamento à volta da mesa, é um plano de eternidade. É um plano construído desde Gênesis até Apocalipse. E Deus criando todas as coisas e guardando dentro de si mesmo,
de Gênesis a Apocalipse, quando ele cria todas as coisas, então ele começa do fim. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Então Deus começa, como diz Paulo no livro de Hebreus, pela sua palavra, Deus chama à existência o que não existe, como se já existia. Então, a ênfase da nossa palavra hoje aqui é, quem sabe nesse curto espaço de tempo, é chamar a atenção da igreja para abandonar uma barulheira deste mundo que nos afasta e que nos leva para distante de Deus e que nos impede de ouvir não a palavra de Deus, mas ouvir o coração de Deus. E perceber o quanto Deus nos ama. Porque nós não podemos, todos os dias de cultos, nós chegarmos na igreja fatigados. Nós não podemos chegar na igreja todos os cultos incrédulos. Porque lá fora, no dia a dia, nós não encontramos tempo para tirar uma hora e sermos simpáticos a Deus. Eu conheço 2 tipos de pessoas que ele tem empatia com o outro, que ele consegue perceber, que ele consegue entender e que ele consegue reagir à necessidade do outro. É uma pessoa cheia do Espírito e uma pessoa que sofre. Mas das duas eu posso falar uma só. Uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que sofre. É por isso que a Bíblia fala que melhor é estar na casa do luto do que na casa da festa. Na casa da festa você não aproveita nada. Mas na casa do luto, você consegue ver o fim para onde você vai. Na casa do luto, é onde você encontra sabedoria, que sem palavras, você pode dar um abraço no enlutado e se comunicar com ele um amor, uma empatia, uma comunhão, como sendo membro do mesmo corpo, sentindo a mesma dor, a mesma tristeza, sentindo a perda do outro. Isso é ser igreja. Em todo o tempo, Jesus nos chama a atenção, não para nós vivermos, mas para nós morrermos para nós mesmos. E na maioria das vezes as pessoas entram no templo e ela está numa carência terrível que parece que nunca tem fim. Aonde eu necessito que as minhas carências sejam supridas. Que as minhas vontades, os meus desejos sejam realizados. E que meus direitos sejam garantidos. Isso não é igreja. Isso é sabedoria humana. É terrena, animal e diabólica. A igreja precisa ser iluminada pelo Espírito de Deus. Paulo fala assim: eu rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que andeis como é digno da vocação pelo qual vocês foram chamados. E ele começa a falar. Amando profundamente uns aos outros.
tendo o outro em mais autoestima do que você. A palavra simpatia, que é um sentimento profundo, apaixonado, de amor. O mundo de hoje, a filosofia grega, ela imprimiu isso no mundo, de que você manifestar, né, os seus sentimentos com uma alegria enorme ou um choro, você é uma pessoa desequilibrada emocionalmente falando. Você não consegue conter suas emoções. Então, quando Deus fala, por exemplo, para o profeta Amós, a possibilidade de destruir o reino do norte, o reino do sul, então as pessoas falam assim: nossa, o senhor está muito nervoso, você está meio desequilibrado. Calma, Senhor. Mas as nossas emoções, elas precisam ser expressadas assim. O grande problema, por exemplo, é de dizer que homem não chora. Então é difícil encontrar um homem que seja homem de oração. Nós encontramos um monte de mulher que ora, mas não encontra um abençoado de um homem que assuma a sua postura de sacerdote, para ser a cobertura da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Então a igreja, ela está meio que virada com as pernas para cima. Amém? Posso ouvir o amém em nome de Jesus? Jesus disse assim, ó, aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder. Aquele que quiser guardar a sua alma, vai perdê-la. Aquele que quiser ganhar o mundo inteiro, vai perder a sua alma. Ele vai perder a sensibilidade da simpatia, da empatia com o outro, de perceber a dor e a necessidade do outro. Ele vai perder a revelação de perceber que isso é princípio eterno de Deus, imutável e sólido, de que é dando que se recebe, de que é perdendo que se ganha, de que é morrendo que se vive, é que o último, ele é o primeiro. Então, o mandamento e o propósito, o plano eterno de Deus imutável, de que nós somos a luz do mundo. Mas Jesus disse em Mateus capítulo 6, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ele diz, a lâmpada da alma são os olhos, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Meu inimigo número 1, eu tardo o relógio. Vou falar de 2 profetas aqui, nós vamos terminar. De um profeta, Amós. Um dia Deus chama Amós e fala, Amós, eu quero que você vai e você procura uma prostituta e você casa com ela e você tenha filhos com ela. O profeta foi e achou a prostituta, em Amós capítulo 3, tem até o nome dela lá. E ele casou com ela. E a Bíblia diz que eles tiveram filhos, mas era filho da prostituição, ou seja, Amós casou com a prostituta, mas o filho que eles tinham, que ele cuidava dos filhos dela, não era filho dele. E ele falou, eu não quero que você mande embora, porque ela é uma prostituta, e porque os filhos que você está cuidando deles, não é teu filho, é filho dela.
Por que que Deus estava dizendo isso para o profeta, em nome de Jesus, igreja? Ele fala, agora você anda para a cidade, como uma mulher que é uma prostituta, e você criando os filhos da prostituta. Ele fala, está vendo, Amós? Deus estava querendo derramar o coração dele no profeta. Eu quero que você sinta o que eu sinto. Pelo meu povo, pela minha igreja. Vocês estão entendendo, igreja? Eu quero que você sinta o que eu sinto. Deus fazendo de tudo para atrair o ser humano. Um ser criado semelhante ao Deus único, eterno, Criador de todas as coisas, Senhor sobre todas as coisas, soberano sobre tudo, o Deus de amor, aquele cuja natureza, a própria natureza dele é amor, a própria natureza dele é uma natureza perdoadora, que deseja todo o tempo, de dia e de noite, que nós sejamos filhos e família. Ele fala, vai lá, eu quero que você sinta. Então um profeta, eu entendo aqui que um profeta é aquele que por todos os meios ele recebe o derramar do coração de Deus e tenta exprimir isso em palavra para o povo. Porque quem sabe o povo entenda. O apóstolo Paulo, acho que é no capítulo 3 de 2 Coríntios, nós vamos ler e vamos terminar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. 2 Coríntios, no capítulo 11, de 23 a 27. 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23. Ele começa dizendo assim, ó. Desde o versículo 16, ele fala o sofrimento de Paulo por amor do Evangelho, por amor de Cristo. Então ele começa dizendo assim, ó. Sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes. Em perigo de rios. Em perigo de salteadores. Em perigo da minha nação. Em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigílias, e muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Amém, gente? O que eu quero dizer com isso, irmãos? O que eu quero dizer com isso é que uma pessoa, a vida para ela não é pesada. Quando ela entende o que é ter um coração quebrantado, que é entrar no seu quarto, fechar a sua porta, lá no teu secreto com Deus, e ainda que não haja palavras, mas haja comunicação, porque você começa a derramar o seu coração em Deus, e Deus vem derramando o coração dele para você. Você começa a ver a vida de forma diferente. Você passa de ser um coitado
Você passa de achar que a vida, ela não foi muito favorável a você. Ainda que você tenha muitos problemas. Mas isso não é um privilégio de alguns de nós. Desde a queda de Adão, é para a maioria do ser humano. Nós temos muitos problemas, muitas dificuldades. Mas o nosso problema não é os problemas. Os problemas é que nós não conseguimos ter um relacionamento agradável com Deus. No sentido de nós pararmos e perguntar para o Pai: eu quero saber qual é a tua boa, agradável e perfeita vontade para a minha vida. Eu abro mão das minhas vontades. O profeta era um homem quebrantado, humilde, humilhado, que abriu mão dos seus próprios pesos para carregar o peso do coração de Deus pela humanidade. Eu falo isso, irmãos, para você, mas era um profeta. Não. Lá na cruz, quando Cristo estava levando sobre ele o peso de nós todos, da culpa dos nossos pecados. Ali é o amor de Deus derramado em nós pela agonia da cruz, na pessoa de Jesus Cristo. E quando ele inspirou naquela cruz, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. No Velho Testamento, quem poderia entrar no templo ou no tabernáculo para oferecer sacrifício pelos pecados do povo era somente o sumo sacerdote. Mas quando o véu do templo rasgou de alto a baixo, um novo e vivo caminho, uma porta foi aberta para todos nós,